Muito bem, pessoal. Então, vamos lá, vamos começar aqui o nosso estudo de hoje. Semana passada, nós estávamos estudando o documento da viagem de Jesus a caminho de Roma, com o Canode Ganiti. Então, a gente vai voltar a estudar esse documento a semana que vem. Nós tivemos lá alguma dúvida que foi levantada sobre a questão da individualidade, da mente do mortal, e se essa mente do mortal depois continua, ou se é uma mente nova, com a alma moroncial. Então, surgiu a dúvida, que é bom, né, no propósito desse grupo aqui, é da gente estudar, e, claro, se a gente tem dúvida, tem que ir atrás para tentar clarear essa dúvida e resolver na medida do possível, para que a gente possa, então, dar uma clareada na nossa mente aí. Uma pena que a Lúcia tenha caído, o Antônio estava lá com ela, que é uma das pessoas que levantou dúvida, e o Aélio também, mas independente disso, eu acho que é importante para todos nós clarearmos um pouquinho a nossa cabeça e tentar compreender o que vem a ser isso que nós estamos falando, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, vou compartilhar a tela do momento em que surgiu a discussão na semana passada, e para a gente tentar botar todo mundo na mesma página. Então, é assim, semana passada nós estávamos estudando aquele documento 130 que eu falei, né? E nós estávamos vendo, acho que era esse slide aqui, né? Que fala lá que o conhecimento é a esfera da mente material ou discernidora dos fatos. Amor, você coloca no modo apresentação? Coloco. E diz que a verdade é o domínio do intelecto espiritualmente dotado, que é cônscio de poder conhecer a Deus. Conhecimento é demonstrável e a verdade é experimentável. Então, voltando aqui, conhecimento é a esfera da mente material. Então, todos nós sabemos o que é a mente material, nós não temos dúvida disso. Eu comecei a falar dessa questão da mente semana passada, justamente por conta disso, né? Então, assim, o conhecimento, de fato, a gente sabe que o conhecimento é absorvido ou é compreendido pela nossa mente material, que é, então, a discernidora dos fatos. O que são os fatos? Os fatos são... O Súcia, vai admitindo as pessoas aí, por favor. Então, os fatos são as coisas que acontecem com a ciência, por exemplo, né? Tudo aquilo que acontece, que a gente pode constatar no dia a dia, é um fato. Não quer dizer necessariamente que você está recebendo as pessoas. Sim, amor, claro. Como sempre. Tá bom. Ok. Não quer dizer que o fato não seja uma verdade. Muitas vezes o fato é uma verdade relativa. E não quer dizer que a verdade não seja um fato. Mas o que nós estamos falando aqui é que a mente material, a nossa mente, essa que nós temos conosco, ela é discernidora dos fatos. Então, a gente
descobre, a ciência descobre os fatos através dessa mente material que nós temos. Foi por isso que nós entramos nessa discussão a semana passada. Aí o documento aqui, sempre lembrando que Jesus está falando das realidades do universo. Então, assim, aqui, ainda nesse documento, ele fala, olha, a verdade é o domínio do intelecto espiritualmente dotado. Então, a verdade não é necessariamente o fato. Também não quer dizer que o fato não seja verdade. Mas a verdade, verdade verdadeira, se é que a gente pode falar assim, ela só é percebida pelo intelecto espiritualmente dotado. Então, qual é a diferença de um e de outro? Nós estamos falando aqui da mente material, que é essa mente que nós temos e que é discernidora dos fatos, como eu já expliquei. A verdade é o domínio do intelecto espiritualmente dotado. Quando a gente fala do intelecto espiritualmente dotado, nós estamos falando da alma, que a alma já está sendo construída pelo Espírito do Pai. Então, a razão que eu comecei a falar semana passada da mente e tentar revelar, mostrar o que eu entendia da mente, foi isso daqui, porque em algum momento, acho que foi o Aéreo, me falou, por que você está discutindo da mente? A mente não tem nada a ver, nós temos que discutir a viagem de Jesus. Então, eu estava explicando justamente essa questão da mente. E aí surgiu a dúvida de se a mente humana morre com o cérebro ou se ela continua depois na alma. Então, o entendimento de algumas pessoas é que ela é uma coisa nova que surge depois com a alma. E o meu entendimento era de que nós temos uma mente que continua depois da nossa morte. Ela é só um software que roda agora no intelecto e depois, mais tarde, é a mesma mente funcionando dentro da alma. Então, esse foi o ponto que suscitou a ideia da gente fazer uma pausa para discutir este tema, para a gente analisar este tema. Então, eu não preparei uma apresentação completa de todo esse assunto aqui, e a minha sugestão é que a gente estudasse juntos essa questão, e que a gente pudesse chegar numa conclusão, cada um de nós, por nós mesmos. Então, qualquer um pode, a qualquer momento, me interromper, colocar algum outro aspecto, discutir alguma outra coisa, levantar um questionamento ou fazer alguma observação. É para isso que nós estamos aqui, para estudar junto. Então, eu fiz um apanhado de uma série de documentos aqui para a gente dar uma lida juntos e tentar chegar numa conclusão juntos do que é esse processo da mente. Então, lá na introdução do livro, que é o documento 0, né, a parte da introdução, no item 5.7, está falando do que é o mortal, o que é o ser humano, como que a divindade, que Deus construiu o ser humano, qual é a composição dele. Então, eles dizem que o ser humano é composto de o corpo. Todos nós sabemos o que é o corpo, que é o organismo material ou físico do homem, mecanismo eletroquímico vivo de natureza e origem animal. Então, o primeiro item que a gente tem como ser humano é esse corpo. 2, tem a mente. Então, o ser humano é corpo e mente. A mente é o mecanismo de pensar, perceber e sentir do organismo humano. E, através dela, nós temos a experiência total, consciente e inconsciente, a inteligência associada à vida emocional.
buscando, por meio da adoração e da sabedoria, alcançar um nível acima, que é o nível do espírito. Então, a mente é o nosso processo de pensar, de raciocinar, e uma das funções da mente, através da adoração e da sabedoria, é alcançar o nível do espírito. Então, nós somos corpo, mente e o item 3, espírito. O espírito divino que reside na mente do homem é o ajustador do pensamento. Esse espírito imortal é pré-pessoal. Então, todos nós sabemos que depois de um determinado momento da nossa vida, nós recebemos o ajustador do pensamento. Então, a partir do momento que nós recebemos esse ajustador, então, nós temos um corpo, uma mente e um espírito. Aí o item 5, o item seria o 5 aqui, eu troquei a ordem aqui, porque depois do espírito viria a alma. Eu coloquei a personalidade antes, mas no documento seria o item 5. A personalidade do homem mortal, então nós temos uma personalidade que não é corpo, não é mente, não é espírito e também não é a alma. Aí eles explicam aqui que a personalidade é a única realidade invariável. Esse invariável aqui eu grifei porque, assim, a personalidade ela é imutável, ela não muda. E tem vários textos no livro todo que falam dessa imutabilidade da personalidade. A personalidade é sempre a mesma coisa, ela só muda em termos de experiência. Então, ela é invariável em meio a uma experiência constantemente mutável da criatura. E aí a parte importante aqui é assim, que ela unifica todos os outros fatores associados da individualidade. Então, quais são os outros fatores da individualidade? É corpo, mente e espírito. Então, a personalidade, ela é imutável e ela unifica. Ela é unificadora de todos os outros fatores. A personalidade é o único dom que o Pai Universal confere às energias vivas, energia viva, que vem a ser isso daí, associadas de matéria, mente e espírito. E que sobrevive, olha só, a personalidade sobrevive junto com a sobrevivência da alma mononcial. Então, assim, a personalidade só pode existir se houver uma energia física, uma energia mental e uma energia espiritual. Então, a espiritual, no nosso caso, ela chega depois da personalidade, porque nós temos um potencial espiritual, mas em algum momento o espírito vai chegar lá. Então, só existe a personalidade quando estão presentes esses elementos. E esses elementos, pelo que está escrito aqui, diz que assim, a personalidade unifica todos os fatores associados da individualidade. Eu acho importante a gente perceber e destacar essa questão da individualidade, porque a personalidade é uma coisa, e todos esses fatores somados fazem de nós um indivíduo, uma identidade. Nós vamos falar mais disso aqui para frente. Então, aqui a personalidade é o único dom que o Pai confere para nós, que tem essas energias, e essa personalidade sobrevive junto com a sobrevivência da alma mononcial. Então, isso é importante a gente gravar esse negócio. Por quê? Porque a personalidade, ela é o protagonista, é o sujeito da nossa existência, é o protagonista dessa carreira evolutiva para chegar
no Pai universal. A personalidade é tão importante que o ajustador do pensamento quer conosco, nós recebemos um ajustador do pensamento, porque o ajustador do pensamento, como está escrito aqui em cima no item 3, o espírito, esse espírito é imortal e pré-pessoal. O ajustador do pensamento, ele vem nos residir, nós vamos falar disso daqui a pouco, porque ele está buscando a personalidade. E a personalidade tem primazia sobre o espírito. Tem uma parte que nós vamos ler aqui. Então, assim, a personalidade é o fator mais importante do universo dos universos. Deus, o Pai, é uma personalidade. Então, é importante a gente gravar aqui que a personalidade é o sujeito, somos nós, é a nossa totalidade buscando alcançar o nosso Pai. Ok. Esse é o meu entendimento, pode ser que alguém entenda de outra forma. A alma, o que vem a ser a alma? A alma do homem é uma aquisição experiencial. Então, uma coisa que a gente, por meio da experiência, conquista. É uma aquisição experiencial. À medida que uma criatura mortal escolhe cumprir a vontade do Pai nos céus, assim, o espírito que reside no homem, que é o ajustador do pensamento, torna-se o pai de uma nova realidade na experiência humana. A mente mortal e material Oi, é Glória. Oi, a Isabel. mãe Só um pouquinho. dessa mesma Oi, realidade. Pode falar. Perna tá aí? Peraí. Então, a alma, que é uma aquisição experiencial, ela acontece, ela é construída na medida em que nós escolhemos cumprir a vontade do nosso Pai no céu. E essa alma é construída, o pai dela é o ajustador do pensamento. E a mãe dessa alma é a mente mortal material, é a mãe dela. A substância dessa nova realidade não é nem material, nem espiritual, ela é moroncial. Essa é a alma emergente e imortal que está destinada a sobreviver à morte física e iniciar a ascensão ao paraíso. Uma coisa que vale a pena ressaltar aqui é que a alma não é construída na morôncia. A alma é construída enquanto nós estamos aqui vivendo nesta carne, com esse corpício que a gente tem aqui. Ou seja, se a alma não existir enquanto nós estamos aqui, neste mundo, a gente não vai ressuscitar lá do outro lado. Então, estou falando essas coisas, mas é claro, a gente vai ver outros documentos falando sobre esse mesmo assunto, e corroborando aqui de alguma forma, né? Então, uma coisa importante aqui, que vale a pena a gente... lá no documento 112, que fala bastante da personalidade, lá diz o seguinte: os seres humanos possuem identidade. Lembra agora há pouco que eu falei da individualidade, que é a mente mais o corpo, mais o ajustador, o espírito, representam uma individualidade? Então, aqui, olha, outro documento falando mais ou menos sobre esse assunto. Os seres humanos possuem identidade, apenas no sentido material. Essas qualidades do eu são expressas pela mente material. Então, a identidade é o que define o eu, é o meu ego, é o meu eu. E ela é representada pela mente material, enquanto ela funciona no sistema de energia do intelecto.
Então, essa mente que funciona no nosso intelecto, ela representa a nossa identidade. Quando se diz que o homem tem identidade, reconhece-se que ele está de posse de um sentido, de um circuito de mente que foi colocado em subordinação aos atos e à escolha da vontade e da personalidade humana. Então, a mente está subordinada à personalidade humana. Então, aos atos e escolhas da vontade e da personalidade humana. Em outras palavras, isso quer dizer que quem tem o livre-arbítrio é a personalidade humana. Existem outros documentos, outros textos que afirmam que o livre-arbítrio é um dom da personalidade humana. Mas, então, de qualquer forma, aqui o que é importante a gente gravar, que a mente significa, para nós, identidade. No entanto, essa é uma manifestação material e puramente temporária. Então, essa mente é material e puramente temporária. Exatamente como o embrião humano é um estágio parasitário transitório da vida humana, porque nossa vida não termina como um embrião humano. A gente nasce, vive, depois morre, e aí a gente continua lá para frente. Os seres humanos, dentro de uma perspectiva cósmica, nascem, vivem e morrem, no instante relativo de tempo, eles não perduram. Contudo, quando a gente morre, assim, a personalidade, ela precisa da identidade. Nós vamos ver outros documentos que falam aqui que sem a identidade, a personalidade não pode continuar a carreira ascensional. Ela deixa de seguir a carreira ascensional. Nós vamos ver daqui a pouco. Contudo, então, quando a gente morre, a identidade que está associada ao intelecto, teoricamente, morre também. Mas aqui diz o seguinte: contudo, a personalidade mortal, por sua própria escolha, possui o poder de transferir o seu assento de identidade, que é a mente, do sistema temporário do intelecto material para o sistema mais elevado da alma moroncial. Então, a mente, a personalidade, transfere a mente, que é a nossa individualidade, nossa identidade, para o sistema mais elevado da alma moroncial, que em associação com o ajustador do pensamento é criado como um veículo novo para a manifestação da personalidade. A personalidade só pode se manifestar através da mente. Ela não consegue se manifestar se não tiver mente. É por isso que ele está dizendo aqui que a personalidade, se a gente tiver a alma, ele transfere essa identidade, essa mente, desse intelecto material, que é o nosso cérebro, para o sistema mais elevado da alma moroncial, que é essa alma moroncial, o que é? É uma criação do ajustador do pensamento, juntamente com a nossa mente material. Lembra? Nós vimos disso lá atrás. Então, essa alma ela vai sendo construída pelo nosso pai, que é o ajustador do pensamento, juntamente com a nossa mente material. O dia que essa alma está pronta, essa mente, que não é o nosso cérebro, eu vou repetir aqui de novo, é um hardware, essa mente é um software, ela passa, a personalidade transfere essa mente do nosso cérebro para a alma. Então, é criado como um veículo novo para a manifestação da personalidade. Se não tivesse essa alma, não seria possível transferir para ela essa identidade. E isso impediria que a nossa personalidade continuasse funcionando. Então, o que aconteceria?
Nós vamos isso ver mais aqui para frente. Mas estou adiantando aqui só para a gente poder ir construindo o raciocínio. Então, quando a gente morre, se a alma não existir, a gente não consegue ressuscitar do outro lado. Por quê? Porque não é possível a personalidade transferir a nossa mente, a nossa identidade, do cérebro para a alma, porque não existe alma. Então, quando isso acontece, a nossa individualidade, a nossa identidade termina. E a personalidade, ela não morre, mas ela não continua mais a carreira ascensional dela. Ela vai para o Supremo. Então, vou interromper aqui um pouquinho. A Lilian. Que a Lilian levantou a mão. Vamos lá, Lilian. Não, ali aquela primeira frase que eu não entendi. Por que a identidade... porque eu sempre pensei que a nossa identidade, ela fosse como se fosse a nossa personalidade. Identidade e personalidade meio que para mim se confundem. E daí naquela parte, na primeira frase lá, Sussu, como é que é? É a identidade... Posso colocar de novo aqui. Vou colocar de novo. Isso. Ali, ó, os seres humanos possuem identidade. Por que diz ali apenas no sentido material? Porque está falando dos seres humanos enquanto vivos, no sentido material. Por quê? Porque essa qualidade de identidade do eu, que aqui está falando do eu, que é a identidade, são expressas pela mente material. Então, assim, enquanto a gente está vivo aqui, a nossa identidade, o nosso eu, está associado à mente material. E isso dura enquanto ela funciona no sistema de energia do intelecto. Então, o que é? A gente aqui tem que fazer uma ginástica, mas assim... Enquanto ela funciona... Se o intelecto morrer, a mente não morre, mas ela deixa de funcionar. Então, ela funciona no sistema de energia do intelecto. Então, aquilo que eu falei a semana passada, que é assim, se você tiver um programa de computador associado a um computador, enquanto o computador estiver ligado, o programa funciona. Uhum. Se você desligar o computador, ele morreu, vamos dizer assim, né? Mas o programa não morreu. Se tirar aquele programa dali e colocar no outro computador, ele vai continuar funcionando. Uhum. Mas enquanto aqui na vida material, essa identidade está associada à mente material enquanto ela funciona no sistema de energia do intelecto. Quando se diz, né? Quando se diz que o homem tem identidade, reconhece-se que ele está de posse de um circuito de mente. Tá. Então, assim, se ele não tem mente, ele não tem identidade. Certo. É simples. Então, que foi colocado em subordinação aos atos e escolhas da vontade e da personalidade humana. Tá. Porque nós temos a mente que é a arena onde acontece tudo na nossa vida, mas quem toma a decisão, quem decide no final das contas é a personalidade humana. Porque é ela que tem o dom do livre-arbítrio. Tem outros documentos que falam dessa questão do livre-arbítrio da personalidade. Esse tema aqui é um tema muito espinhoso, infelizmente, e demanda estudo de um monte de documentos para a gente chegar na conclusão. Mas, então, aqui o que é importante a gente associar é que, a gente tem uma identidade. 2, essa identidade se confunde com a nossa mente, independente de ser material ou não. A gente tem uma mente e a identidade
é representada por essa mente. 3, a personalidade somente funciona se existir uma identidade. Lembra, lá nós falamos lá no começo que a personalidade é uma dádiva do Pai que é concedida para uma energia física, mental e espiritual. Se faltar uma dessas energias, ela deixa de funcionar. Aham. Então, se faltar a mente, a personalidade deixa de funcionar. Então, qual é que é o trabalho da mente? Através das escolhas da personalidade. O trabalho da nossa mente é, juntamente com o nosso ajustador do pensamento, construir a nossa alma. Nós vimos lá atrás. Então, assim, cada vez que eu escolho fazer a coisa certa, o ajustador do pensamento, que é o Pai e tem todo o poder divino, ele vai lá e constrói a nossa alma. A nossa alma é uma coisa real. Se a gente tivesse possibilidade de enxergar, a gente veria que ela tem um corpo, ela tem uma matéria, que é moroncial, que é uma trama física, e está sendo construída dentro do nosso, ali na nossa mente, ela não se confunde com o nosso cérebro, mas é uma coisa à parte do nosso cérebro, na nossa cabeça. Está sendo construída ali. Então, à medida que essa alma vai sendo construída pela nossa mente, pelo nosso Pai, então nós vamos criando condições de transferir essa mente que está no nosso cérebro para essa alma, que está aqui, ó. A personalidade mortal, por sua própria escolha, possui o poder de transferir o seu assento de identidade. O que é a identidade? É a mente. Do sistema temporário do intelecto material para o sistema mais elevado da alma moroncial. Então, transfere do intelecto material para o sistema mais elevado da alma moroncial, que em associação com o ajustador do pensamento é criado como um veículo novo para a manifestação da personalidade. Então, é um veículo que permite... É novo, que assim, não é mais o cérebro, né? Agora é a alma, mas a mente, nós vamos ver que a mente é a mesma. Aqui para frente. Mas esse veículo novo não seria a mente? Não. A mente precisa de um veículo para funcionar. Quando nós estamos aqui nesse mundo físico, o veículo para essa mente funcionar é o nosso cérebro, é o intelecto. Isso. Quando a gente morre, essa mente precisa de um outro veículo, porque a mente não morre, nós vamos ver daqui a pouco. A mente precisa ela sempre, em todos os casos, precisa de um veículo, e esse veículo novo é a alma. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, ali eu entendi, por exemplo, ali, ó, para o sistema mais elevado da alma moroncial, que em associação com o ajustador do pensamento, quer dizer, a alma moroncial mais o ajustador do pensamento, para esses dois é criado como um veículo novo para a manifestação da personalidade, quer dizer, dá a impressão ali que é uma mente, é uma nova mente. Não, é só o veículo da mente que é novo. A mente... Seria um novo corpo, então? Um corpo moroncial? Não é o corpo, é a alma. É que muita gente confunde a alma com o corpo moroncial. Não é isso. Eu confundo. O corpo moroncial, ele só é construído se existir a alma, que também é moroncial. A alma é moroncial, mas o corpo só é construído se existir uma alma. Se não existir, o corpo não é construído. Então, a alma e o corpo não é a mesma coisa. A alma é uma construção do Pai e da mente. Uhum. A mente é a mãe dessa realidade nova. Nós vimos lá atrás, no documento anterior. Eu vou voltar aqui. Está aqui, ó, a alma,
que é perdão, a alma do homem é uma aquisição experiencial. Então, nós vamos conquistando essa alma. Ela não existe. E essa conquista é enquanto nós estamos vivos aqui. Depois de morto, não se constrói a alma. A alma não existe se ela não for construída aqui. Quando a gente morre, se não fez a alma aqui, a gente não ressuscita lá. A alma é uma aquisição experiencial. À medida que uma criatura mortal escolhe cumprir a vontade do Pai nos céus, assim o espírito que reside no homem, que é o ajustador do pensamento, torna-se o pai de uma nova realidade. Então, assim, à medida que nós vamos cumprindo a vontade do Pai, o ajustador do pensamento vai construindo essa nova realidade. Ele é o pai dessa nova realidade. A mente mortal e material é a mãe dessa mesma realidade emergente. Então, a alma, ela é uma construção conjunta do espírito ajustador do pensamento e da nossa mente material. Entendi. Então, assim, enquanto não construir essa alma, se a gente morrer antes de construir essa alma, não existe a possibilidade de ressurreição. Esquece. Então, assim, a alma, ela não é construída depois que a gente morreu. Ela só pode ser construída enquanto a gente está vivo aqui. Se a gente não construir essa alma enquanto nós estamos aqui neste mundo, a gente não vai conseguir ressuscitar. O Antônio Então, quer falar. Pode falar, Antônio. Obrigada. Pode. Bom, eu queria ver se eu conseguia colocar a questão da alma, da construção da alma. O Henrique falou assim muito propriamente sobre o trabalho do ajustador e a decisão. O ajustador, ele insinua de uma forma muito suave, muito leve, qual é o patamar moral que você deve se alçar. Você tem uma certa compreensão de um determinado assunto, e o ajustador ele entra dando uma consciência mais pura daquele mesmo tema que você está lidando com ele e precisa se aperfeiçoar. Então, quando ele se manifesta, a sua escolha, consciente do movimento do ajustador, é de acompanhá-lo e se submeter a esse guiamento. Quando você decide esse guiamento, você criou dentro de você uma nova energia. E essa energia nova, ela não é animal, que é a base da nossa mente e do nosso físico é animal, nem é material. Ela é uma energia supramaterial, porque ela foi induzida, né, por um guiamento do espírito do Pai e uma aceitação de uma mente que já está capacitada a aceitar, a decidir aquilo ali. Então, logicamente, o crescimento dessa alma, que é uma energia que já não é animal nem material, ela já é morancial. Ela já não é mais desse plano, ele é do plano seguinte. Então, a nova alma, ela é exatamente a construção, consequência da construção do ajustador e da decisão do ser humano de fazer a vontade do Pai. Essa que cria essa nova energia. Então, a alma, logicamente, quando o que lhe habilita a ser um sobrevivente e continuar o seu trabalho de evolução é a decisão de fazer a vontade do Pai. A construção da alma, ela é uma construção permanente, aqui e além, porque o ajustador vai estar sempre purificando aquele ser, né, através da purificação da alma dele. Isso continua. Aqui mesmo, você pode ter vários níveis de pureza que você alcançou, em função
da sinceridade das suas decisões, da persistência no trabalho e também especialmente da sinceridade das decisões, né? Das decisões em si, que eu quero dizer isso, das decisões em si, está sempre decidindo o aperfeiçoamento, acompanhando o ensinamento do Pai dentro de você e, ao mesmo tempo, a sinceridade da motivação que você se propõe a fazer esse trabalho. Então, você pode chegar a níveis tão evoluídos dessa pureza que você já se tornou moroncial. Então, você não vai mais nem para o cemitério, seu corpo. Ele é trasladado porque o nível de energia que você tem já é completamente do outro lado, né? E isso nós temos exemplos aí na nossa história, mas especialmente nas sociedades muito evoluídas, que chegaram a níveis muito avançados, nem cemitério existe, né? Os seres praticamente todos, né, se trasladam pelo grau de evolução que a sociedade teve condições de ajudar aos seres humanos que a compõem a se trasladar, né? A crescer internamente, melhor dizendo. Então, a alma é a construção, o Henrique falou isso aí muito claramente, um desses trechos que tem aí é a salvação humana na veia, né? É uma coisa direta, né? E é exatamente esse processo. Agora, a personalidade, ele junta todas essas características e identifica como um ser único no cosmos, né? Ele será sempre identificado como um ser. Cada um de nós é identificado um ser único no cosmos, não tem cópia, né? E a identidade é o conjunto de características que tem o corpo, quando você está na ambiência material, e a mente sua, que lhe dá a característica, se você estiver fechado e você falar do outro lado da parede, você vai poder dizer se você é fulano ou a fulana que está falando, né? Pela forma como ele está emitindo as ideias e pela característica, quando ela sair do outro lado da parede, da característica física dela, né? Mas o que é importante que eu vejo aí é o seguinte, é que continua a evolução da alma, mesmo pós a morte, né? O que garante a sobrevivência é a decisão de fazer a vontade do Pai dentro dele. E depois a alma vai evoluindo com o mesmo processo. Só que ele tem agora, não é mais a mente material. A mente material, toda a nossa compreensão, ela vai junto com o corpo, porque ela tem origem material. A mente, vocês podem fazer um exercício disso, né? Se vocês imaginarem agora a praça, sei lá, da aldeia que vocês viveram na infância, você vai botar na mente aquela praça. A mente material, ela sempre cria as imagens da ambiência material, porque ela é dessa ambiência. Quando ele vai para a ambiência moroncial, a essa altura ele já tomou a decisão de fazer a vontade do Pai, ele já tem uma alma nova em construção com material moroncial, e aí, quando ele perde o corpo, quando ele morre, perde o corpo, essa mente material não tem mais como se expressar, porque ela vai para uma área que ela não é mais desse local. Então, é atribuído a esse ser um novo corpo moroncial, também completamente identificado, vamos saber cada um de nós qual é o tipo de corpo, com material moroncial, e é atribuído também uma nova mente com as energias e os dons que são naturais daquele novo momento, que é o momento de uma matéria que é a ponte entre o material e o espiritual, que é o moroncial. Então, o homem é reconstituído, ele é ressuscitado completamente, né, naquele momento, né? Jesus, quando apareceu na ressurreição dele, ele não queria mostrar milagre, não. Ele queria dizer para nós que nós vamos ter um corpo assemelhado àquele, e que a ressurreição que ele estava falando realmente é um fato real, né? Existe. Então, é mais ou menos isso que eu queria contribuir. Obrigado, pessoal, pela atenção. Obrigado, Antônio.
Só para dar uma clareada no nosso entendimento aqui, eu queria fazer uma observação. A alma, o propósito da alma é permitir que a gente faça a nossa ressurreição. Então, feita a ressurreição, em algum momento, nós vamos fazer a fusão com o nosso ajustador do pensamento. Então, o nosso objetivo, enquanto seres humanos, é desenvolver essa alma a um nível de espiritualização que propicie que a gente alcance a fusão com o nosso ajustador do pensamento. Então, em condições normais, nós deveríamos alcançar isso ainda estando neste corpo físico. Dessa forma, se a gente alcançasse a nossa fusão com o nosso ajustador do pensamento, enquanto ainda estamos nesse corpo físico, nós nem experienciaríamos a morte. Nós seríamos diretamente trasladados, não com este corpo, porque ele sumiria, mas a gente não perderia a consciência e iríamos acordar lá no mundo das molâncias, já fusionados ao nosso ajustador do pensamento. É isso que nas civilizações mais avançadas, de luz e vida, deveria acontecer. Então, o fato da gente construir a nossa alma não significa que nós já estamos prontos para nos fusionar. Existe um processo de melhoria contínua que nos leva até esse ponto de fusão com o ajustador, que é a travessia dos 7 círculos cósmicos. Então, a alma, ela é construída 100% agora. Nós só vamos completar os outros estágios necessários de travessia dos 7 círculos cósmicos para alcançar a fusão com o nosso ajustador do pensamento. E isso é um processo que a gente pode completar aqui ou nas molâncias. Mas sem a alma você não ressuscita do outro lado. Então, fala, Antônio. Ponha seu microfone, por favor. Pois agora. A questão é como se você tivesse ter que levar para a Morôncia uma alma pronta, como se tivesse que ter aqui uma alma pronta. Na verdade, o que habilita o ser humano a ser um sobrevivente é a decisão de fazer a vontade do Pai. Quando ele toma essa decisão, a nova alma começa a ser construída, porque ele vai cada vez seguindo de uma forma mais clara, e mesmo a ter a condição de ouvir dentro dele, né? Ouvir aí, vamos cair de aspas, falta de um termo melhor, a voz do Pai nesse trabalho de aperfeiçoamento daquele ser humano. E isso é o início da construção da nova alma. Então, ele vai para Morôncia com diversos níveis de alma, né? Digamos, de alma purificada. A ponto, como você falou, e eu falei também, de chegar a ser trasladado, porque ele praticamente já é um ser moroncial. Ele está aqui, mas ele já está nesse nível de todas as energias dele, dentro dele, já tem a pureza de uma ambiência moroncial plena, né? Então, porque quando se fala na alma, aí a gente pensa que é uma coisa que você aprontou aqui e vai seguindo aqui com você. Na verdade, a alma é um novo ser psicológico, interno, né, que foi criado pelo Pai e pela decisão e aceitação do ser humano. Uhum. Ele não é um ser pronto, assim como se a gente levasse um ser pronto. Eu sei que essas ideias é uma coisa muito sutil, às vezes você tem que dar uma ideia, mesmo que as palavras não lhe representem aquilo que você está, a sutileza do que você está pensando, mas ela não é um ser pronto, ela é um ser em purificação, em crescimento, que chega a um ponto de pureza tal que ele se funde com
com o próprio pai dentro dele, né? E aí realmente a segurança de que aquele ser é um ser eterno. Enquanto ele não se fundir com o pai, tem sempre um certo risco em função da capacidade evolutiva do homem de escolher qual é a rota que ele quer seguir. Mas é só essa... É como se a alma não fosse fruto de um trabalho interno dedicado, consagrado, sincero e intenso. Né? Que é isso que assegura ao homem a garantia de um ser e o potencial inteiro que ele tem para ser um ser sobrevivente. Obrigado, Antônio. Yara, você quer falar alguma coisa? Quero. Eu quero unir um pouco tudo isso que eu estou ouvindo e aproximar um pouco dentro de mim todos esses conceitos, essas ideias, né, esse conhecimento, e eu estou pensando assim, que a gente nasce e na nossa condição humana, nós somos diferentes dos demais seres, nós temos uma mente material que nos capacita, pelo menos nos dá em potencial, um mecanismo de pensar, perceber e sentir. Isso. Esses elementos, que é assim que eu devo chamar, eles precisam funcionar. É como se a gente tivesse um computador e ele está totalmente pronto com um programa sofisticado e complexo, mas a gente tem que acessar para ele funcionar, a gente tem que acessar as funções, né? E eu fico pensando, quando o Antônio está lembrando aí, que a gente vai se aperfeiçoando nessa condição experiencial aqui de ser humano, a gente vai se tornando humano exatamente com o exercício do pensar, do perceber e do sentir. Isso traz um desenvolvimento do discernimento que nos ajuda a ir vivenciando a vida, tendo a nossa experiência, mas dando sentido ao que a gente vai aprendendo para nos tornar aperfeiçoados, para a gente desenvolver. Senão, nós nasceríamos de uma forma e morreríamos da mesma forma. E enquanto a gente cresce, a gente precisa de corpo, mente, para a gente sentir que a alma vai sendo construída a partir do que a gente é capaz de sentir, a partir do que a gente é capaz de se humanizar, de nos tornar, de fato, seres humanos, diferentes dos seres animais. E isso vai nos pedir que a gente pense, que a gente raciocine, que a gente escolha pelo livre arbítrio manifestar e expressar as nossas escolhas, e essas escolhas, elas têm o ajustador do pensamento conosco. Então, quando Deus está silencioso dentro de nós, o que Ele quer? Ele quer esse caminho de perfeccionamento, que é exatamente a gente assumir, conhecer, acreditar e conhecer pelo exercício das nossas escolhas, das nossas reflexões, do que a gente é capaz de pensar quando a gente escolhe agir de acordo com a vontade do Pai ou não, quando a gente dá aquela puxada de orelha, poxa, eu fiz isso, mas fui capaz de fazer isso? O que me levou a isso? Quer dizer, esse exercício do pensar, que vai junto com o exercício da mente, também nos fazendo perceber o que se passa com a gente, e essa percepção ela só acontece se a gente sente o que a gente faz, o que a gente sente como aquilo que a condição humana nos faz aprender.
Então, assim, eu estou sentindo que isso é essa condição de nos tornar, de fato e de sentido, humanos, é que é o processo de aperfeiçoamento. E isso é a corporeidade da alma, que não é o corpo material, mas é um corpo que se constitui experiencialmente por esses elementos. Então, se eu sou capaz de sentir e eu percebo que sinto, eu sou capaz de gerar pensamento, eu sou capaz de ouvir o ajustador, eu sou capaz de escolher, e isso me leva a evoluir. Então, eu queria saber se é isso mesmo que você está falando. Olha, Yara, na verdade, o nosso propósito é fazer a vontade do Pai. Então, Sim. qual é que é a vontade do Pai? Nós temos que trabalhar nessa direção. Então, sem assim, entrar em muitos elementos que podem confundir a nossa mente, a nossa existência aqui é de reconhecermos o nosso Pai, de aceitar que existe um Criador e fazer a vontade dele. Muitas vezes nós temos dificuldade de entender qual é que é a vontade do nosso Pai, mas, resumidamente, a vontade dele é que nós cheguemos até ele, sejamos perfeitos como ele é perfeito. E essa perfeição implica no reconhecimento das outras personalidades, que são os nossos irmãos, e o desejo de que tudo seja perfeito como o nosso Pai é. Então, esse é um processo, na verdade, é o processo que nós temos que seguir, buscarmos essa perfeição. Mas eu gostaria da gente, assim, avançar mais um pouquinho nesses documentos que eu levantei, para ajudar a gente a completar esse processo de raciocínio que foi iniciado, se vocês estiverem de acordo. Então, vamos lá. Então, nós falamos aqui, nós paramos nesse segundo slide aqui, e aqui nós estamos falando que a nossa identidade é representada pela mente, e que essa mente, ela funciona enquanto a gente tem o sistema de energia do intelecto. Então, quando se diz que a gente tem identidade, a gente reconhece que ele tem uma mente, um circuito de mente. Acho que é importante a gente guardar essa questão aqui de circuito de mente, porque o nosso cérebro, ele não tem um circuito de mente. Circuito de mente aqui quer dizer, é como o circuito da personalidade, por exemplo. Nós temos um circuito da personalidade que nos liga diretamente ao Pai do Paraíso. Nós temos o circuito de mente nos liga ao Espírito Infinito, que é o absoluto da mente. E quando a gente for um ser espiritual, nós temos um circuito espiritual que nos liga ao Filho Eterno. Mas nós vamos falar disso em algum outro momento. Então, o que é importante aqui, a gente notar que existe uma identidade, que a personalidade precisa dessa identidade para se manifestar, e que nós, quando morremos, essa identidade é representada pela mente, a mente deixa de funcionar. Então, nós precisamos de um outro elemento para ela continuar funcionando. E a personalidade transfere, então, o assento da identidade da nossa mente material para um sistema mais elevado, que é o da alma moruncial. Nesse slide aqui, que se segue aqui, ver se eu consigo aqui, perdão. Então, na experiência interior do homem, a mente encontra-se vinculada à matéria. E as mentes vinculadas assim à matéria não podem sobreviver ao perecimento mortal.
Abraçar a técnica de sobrevivência é fazer as transformações na mente mortal e os ajustamentos da vontade humana por meio dos quais tal intelecto consciente de Deus deixa-se gradualmente ensinar pelo Espírito e, finalmente, deixa-se guiar por ele. A Yara está com a mão levantada. Você quer falar, Yara? Não, eu não sei como que ela levantou agora. Ah, tá bom. Não quero não. Então, essa evolução da mente humana, veja, evolução da mente humana, a partir da associação material até a união com o espírito, resulta na transmutação das fases potencialmente espirituais da mente mortal nas realidades mononciais da alma imortal. Então, é assim, a mente, ela transmuta de uma fase mortal do nosso intelecto para as realidades mononcial da alma. A mente mortal, se for subserviente à matéria, está destinada a tornar-se cada vez mais material. E, consequentemente, a sofrer uma extinção final da personalidade. A mente entregue ao espírito está destinada a tornar-se cada vez mais espiritual e, finalmente, a realizar a unificação com o Espírito Divino, que é sobrevivente e que é o guia para, desse modo, conseguir a sobrevivência da eternidade de existência da personalidade. Então, a mente, ela precisa fazer essa transformação. Então, o ajustador do pensamento é que vai construindo essa alma, esse potencial espiritual, e fazendo com que a gente possa transformar a base dessa mente mortal nas realidades mononciais da alma espiritual. A gente não perde a nossa identidade. Então, quando estamos aqui nesse corpo, a nossa identidade, que está ligada ao nosso cérebro e à nossa mente, quando a gente morre, se existir a alma, ela vai migrar para a alma. Nós vimos lá no documento ali atrás essa possibilidade que a personalidade mortal tem, por sua própria escolha, o poder de transferir o assento da identidade, que é a mente, do sistema temporário do intelecto material para o sistema mais elevado da alma mononcial. Vamos ver mais para frente aqui a fonte dessa mente, de onde que ela vem. Então, essa transformação é fundamental para que a identidade possa continuar existindo. A volição da criatura, o nosso processo evolutivo, não pode existir sem mente. Então, sem mente, ela termina. Mas ela perdura a despeito da perda do intelecto material. Então, está dizendo aqui que não importa se você morrer e o seu cérebro morrer, essa mente ela pode perdurar a despeito da sua morte, a despeito da perda do material. Mas para que isso aconteça, é preciso que a alma tenha sido construída, senão não vai acontecer. A mente mortal, antes da morte, é autoconscientemente independente da presença do ajustador. A mente ajudante necessita apenas do padrão de energia material corresponsável para estar capacitada a funcionar. Então, só precisa de um cérebro. No entanto, então, enquanto aqui nesse cérebro, a nossa mente funciona independente da presença do ajustador. No entanto, a alma mononcial, sendo supra-ajudante, não retém a autoconscientização sem o ajustador. Quando privada,
do mecanismo da mente material. Ou seja, é preciso que tenha o ajustador para ele construir a nossa alma, e não só construir a nossa alma, como mais tarde nós vamos ver, na nossa alma, ele recuperar toda a consciência e toda a memória que nós temos da nossa mente. Então, ele faz lá um reset no negócio. Essa alma em evolução, contudo, possui um caráter contínuo, derivado das decisões da sua mente ajudante solidária anterior. Então, essa identidade, ela continua. Ela é a identidade que nós temos aqui, vai ser a identidade que nós temos lá na alma, e quando a gente se fusionar com o nosso ajustador, é a nossa identidade que está lá. Nós vamos nos fusionar com o ajustador tem uma identidade, ele vai se fusionar conosco, e a partir dali, nós vamos funcionar com duas identidades, a nossa e a do ajustador. Só que a identidade predominante é aquela que é a dona da personalidade originalmente, que é a mente do indivíduo. Nossa fusão de identidade, nós vamos fazer uma fusão com o ajustador, então nós passamos a ser espírito, e o ajustador passa a ter uma personalidade, mas nós somos duas identidades, a nossa e a do ajustador, e a gente só vai fusionar as identidades depois que a gente chegar a um espírito do 7º grau. E isso vai ser depois que a gente transcender o tempo finito. Então, mas vamos ver isso em outros documentos. Essa alma evolução, então, tem um caráter contínuo. A nossa identidade é a mesma aqui, neste mundo, a mesma lá na Morôncia, que é a nossa mente lá junto na presença da alma, e a mesma quando a gente fusionar com o ajustador. Nossa identidade não muda. E eu volto naquele ponto de que a nossa identidade é a mesma coisa que a nossa mente, que está lá previsto no documento que nós vimos ali atrás, antes. Então, continuando, a permanência da memória, então veja só, quando a gente morre, permanece a memória. É prova da retenção da identidade do eu original. Então, quando a gente morrer, que a gente acordar lá do outro lado, que a gente vai ver que a gente só acorda se tiver a alma, a gente vai recuperar a nossa memória. Existe um processo para isso, mas a permanência dessa memória é a prova que a nossa identidade continua sendo a mesma do eu original. É essencial completar a autoconscientização da continuidade e da expansão da personalidade. Então, a gente tem que recuperar essa autoconscientização, que é feita através do quê? Através da mente, através da identidade, que é isso que dá autoconsciência para a personalidade. Aqueles mortais que ascendem sem o ajustador dependem da instrução dos ajudantes seráficos para a reconstrução da memória humana. Então, assim, quando chega lá do outro lado, enquanto o ajustador não chega, é o anjo seráfico, o guardião, que reconstrói a memória humana. Mas fora desse aspecto, esse aqui é quando assim, o sujeito não tem possibilidade de fusionamento com o ajustador do pensamento, vai se fusionar, por exemplo, com com o espírito divino. Esse indivíduo, a mente dele é reconstruída pelos ajudantes seráficos, que são os anjos. Fora desse aspecto, as almas moronciais dos mortais fusionados ao espírito não são limitadas. O padrão de memória persiste na alma, mas esse padrão requer a presença do ajustador anterior para se tornar imediatamente autorrealizável como memória em continuidade. Sem o ajustador, o mortal sobrevivente requer um tempo considerável para reexplorar e reaprender, para recuperar a consciência da memória
dos significados e dos valores de uma existência anterior. Então, é assim, quando a gente acorda do outro lado, a nossa identidade, a nossa mente está lá. Nós podemos recuperar toda a memória com a ajuda dos serafins ou do ajustador, dependendo do caso. O ajustador imediatamente coloca na nossa mente de volta lá todas as memórias que nós temos. Mas mesmo sem a presença do ajustador, nós podemos recuperar a consciência da memória dos nossos significados e dos valores de uma existência anterior. Só que é mais demorado. Isso demora mais. Mas o que é importante a gente gravar é que existe essa continuidade da identidade do eu original. E o eu original é a mente. Se não tiver essa identidade do eu original, não é mais eu. Mudou a pessoa. Então, se fosse uma mente nova, seria uma identidade nova. Seria outro sujeito, não seria mais eu. Então, é uma personalidade que continua igual, mas com outra identidade. Então, essa é a minha maneira de ver. Continuando aqui. A alma, com valor de sobrevivência, reflete fielmente tanto as ações e as motivações qualitativas, quanto as quantitativas do intelecto material, que foi o assento anterior da identidade do eu. Aqui é um negócio um pouquinho mais complicado, porque, assim, qualitativo é tudo aquilo que tinha valor, tudo aquilo que é espiritual, que eu acumulei durante essa vida aqui, e quantitativo é todo o aprendizado, todo o conhecimento, todo o aprendizado científico que eu tive daqui. Então, aqui eles falam que todas essas ações, motivações qualitativas, que são os valores, e quantitativas, que são os significados do intelecto material, que foi assento anterior da identidade do eu, que foi acumulado no meu cérebro, continua na alma. Então, reflete fielmente tanto as ações e as motivações qualitativas quanto quantitativas. Então, aqui, eu entendo que, mais uma vez, está afirmando que a alma dá a sequência e dá a continuidade a esse assento dessa identidade. Então, para mim, continua lá. E o assento dessa identidade é a mente, na verdade. O assento dessa identidade é a mente, que, nesse caso aqui, é o software que passa a rodar, então, num outro tipo de cérebro. Antes era um cérebro material, e agora um cérebro moroncial, que a gente chama de alma. Né? Há algo real, algo da evolução humana, algo além do monitor misterioso que sobrevive à morte. Essa entidade recém-surgida é a alma. E ela sobrevive tanto à morte do vosso corpo físico, quanto a da vossa mente material, que é o nosso cérebro. Essa entidade é a criança conjunta da vida e dos esforços combinados do vosso eu humano em ligação com o vosso eu divino, o ajustador. Essa criança de parentesco humano e divino constitui o elemento de sobrevivência de origem terrestre, que é o eu moroncial da alma imortal. Então, está lá mais uma. Essa criança de significado permanente e de valor de sobrevivência fica inteiramente inconsciente durante o período entre a morte e a repersonalização e permanece sob a custódia do guardião seráfico do destino em toda essa estação de espera. Vós não funcionareis como um ser consciente em seguida à vossa morte, até que atinjais uma nova consciência moroncial nas mansões de Satânia. Os seres humanos possuem identidade apenas no sentido material, enquanto vivos aqui. Né? Essas qualidades do eu são expressos pela mente material, enquanto ela funciona na energia, no sistema de energia do intelecto. Então, assim, enquanto a gente tiver o nosso intelecto, que é o nosso cérebro, essa mente material, ela funciona como uma mente material.
A gente acaba fazendo confusão porque a gente pensa que essa mente ela tem origem no cérebro, mas não é. A nossa mente, assim como a nossa personalidade é uma dádiva do Pai Celestial. E a nossa mente é uma dádiva da ministra divina. E ela é cedida através do Espírito Infinito, quem é o detentor da mente cósmica. E que, através da ministra divina, ele cede a mente para todos os seres mortais, animais e tudo mais. Então, a nossa mente, ela é uma dádiva, ela não é uma coisa que nasce do nosso intelecto. Ela é um software que é dado emprestado para a gente e que passa a representar a nossa identidade. E essa mente não é igual para todo mundo, cada um recebe uma mente diferente. A gente vai ver disso lá na frente. Então, aqui o que eles estão falando aqui, que os seres humanos têm essa identidade apenas no sentido material. Aqui, enquanto nós estamos vivos, essas qualidades do eu são expressos pela mente material, enquanto ela funciona no sistema de energia do intelecto. Então, quando se diz que o homem tem identidade, reconhece-se que ele está de posse de um circuito de mente que foi colocado em subordinação aos atos da escolha da vontade e da personalidade humana. Então, sem um circuito de mente, a gente não tem identidade. E aqui, no caso, a nossa mente é material, enquanto nós estamos aqui conectados ao nosso cérebro. No entanto, essa é uma manifestação material e puramente temporária, exatamente como o embrião humano é o estágio parasitário e transitório da vida. Os seres humanos, dentro de uma perspectiva cósmica, nascem, vivem e morrem num instante relativo de tempo, eles não perduram. Então, depois a gente vê que tem a construção da alma, e a personalidade possui o poder de transferir o assento de identidade desse sistema temporário, que é nosso intelecto material, para o sistema mais elevado. Então, essa mente, essa identidade, ela sai do intelecto material e vai para o sistema mais elevado, que é a alma moroncial. Então, é disso que a gente está falando. Agora, lá na frente, quando ele fala que nesse documento que a gente estava lendo, acho que é aqui, né? Não. É aí. E aqui? Uhum. Então, há algo real, algo na evolução humana, algo além do monitor misterioso que sobrevive à morte, que é a alma, né? Essa entidade recém-surgida é a alma. E ela sobrevive tanto à morte do vosso corpo físico, quanto à vossa mente material, que é aquela mente que estava, então, associada ao nosso intelecto. E essa mente é a mesma, ela vai voltar aqui para essa alma. Essa entidade é a criança conjunta da vida dos esforços combinados do vosso eu humano em ligação com o vosso eu divino, o ajustador. Essa criança, de parentesco humano e divino, constitui o elemento de sobrevivência de origem terrestre. É o eu moroncial, a alma imortal. Então, Henrique, só uma coisinha assim, porque em outras partes eles falam da morte da mente material, que ela morre, mas, porque é assim, eu vejo que ela morre num sentido não figurativo, mas ela é transformada, porque Parou aí caiu o som. Caiu o som. Oi. Porque naquele outro slide que você colocou anteriormente, ali fala assim, que essa mente, ela é criada para esse corpo moroncial pelo ajustador e pela alma, como algo novo. É interessante isso, porque ao mesmo tempo que eles falam
em outros documentos, que é essa mente imonuncial, ela morre, né? Eu acredito que ela morre para uma realidade material, e ela é como se fosse nova para uma realidade imonuncial, é como se ela não é renascesse, mas ela é como se fosse criada uma nova mente para a realidade imonuncial. É assim que eu entendo. Eu sei o que você está falando, realmente não é fácil de assimilar, mas, na verdade, a mente é a mesma. Você quer ver? Olha, acho que aqui nesse slide tem. Porque, inclusive, ali fala que porque ela vai ter que ter as lembranças, essa mente da vida anterior, né? Ela vai ter as lembranças da vida anterior, de tudo que você viveu e de tudo que é de valor, né? Sim. Então, é isso mesmo. Essa mente, ela tem essas lembranças, por quê? Porque ela é a mesma. Aqui, ó. A alma, com valor de sobrevivência, então a alma que aconteceu, sobreviveu lá do outro lado, reflete fielmente tanto as ações e as motivações qualitativas quanto as quantitativas do intelecto material, que foi o assento anterior da identidade do eu. Então, o assento anterior da identidade era o quê? Era o nosso cérebro, o nosso intelecto. E a gente, voltando mais uma vez aqui, a personalidade mortal, por sua própria escolha, possui o poder de transferir o seu assento de identidade. O que é a identidade? É a mente. Possui o poder de transferir o seu assento de identidade do sistema temporário do intelecto material para o sistema mais elevado da alma monancial. Aqui, voltamos aqui. A alma, com valor de sobrevivência, reflete fielmente as ações e as motivações qualitativas, tanto qualitativas quanto as quantitativas do intelecto material. Então, reflete tudo que foi acumulado no nosso cérebro. Que esse cérebro, esse intelecto material, foi o assento anterior da identidade do eu. Qual é que é a identidade? É a mente do eu. Sim, que foi transferida do cérebro para a alma pela personalidade. É a mesma mente, não mudou. A gente vai ver em algum lugar aqui, num desses slides que eu coloquei, que a mente é um dom cósmico. Ela não morre, a mente. Nunca. Ela pode deixar de funcionar, porque não tem um hardware para rodar, mas ela não morre. Não, mas quando a mente, ela é transferido, né? Por exemplo, esse reflete fielmente. Esse refletir, não, eu vejo assim que não é a mesma mente, porque é uma outra mente que é como se fosse um software novo, que você pega e você copia lá. Você vai copiar o que de bom aquela mente e aquele ajustador fizeram para criar uma alma, né? Lógico, vai refletir o que a alma vai carregar, né? Também. E lá você coloca naquele software novo que vai ser a nova mente que vai habitar a alma monancial. Bom, tudo bem, é um entendimento... Quer dizer, a minha interpretação, né? A minha interpretação. Eu sei, a por sua causa interpretação. Da sequência daquilo que você leu lá, que você leu até a metade, depois na sequência ele fala que o ajustador é como se fosse, lá na sequência, viu? Aí. Aqui, ó, ali, ó, para o sistema mais elevado de alma monancial, que em associação com o ajustador do pensamento,
alma, né, é criado como um veículo novo para a Sim, manifestação da mas personalidade. sim, é que você entende que veículo novo é a mente. Eu entendo que veículo novo é o hardware, não é o software. É a criação da alma. Então, assim, não é uma criação de mente nova que eu entendo aqui. Não, Eu mas a alma está entendo que ali, ó. esse Peraí. veículo novo... Mas ali, ó, para o sistema mais elevado de alma moruncial, que em associação com o ajustador do pensamento, então não é a alma com o ajustador? Não, bom, eu entendo que o ajustador já criou a alma, né? Ele criou lá atrás a Sim, alma. ele criou, mas daí depois lá esse novo, essa nova mente, dá a impressão que esse veículo novo aí é a mente, mas ao mesmo tempo ele fala, é criado como um veículo novo, então pode ser a mesma mente com uma nova roupagem. Sim, mas é a mesma mente. Pode ser, mas ali diz assim que é um veículo novo, quer dizer, é uma nova, porque é uma nova realidade, né? Ela vai funcionar. Sim, é uma nova realidade. É uma nova realidade, eu concordo com você. Mas porque realmente não é fácil. Porque ao mesmo tempo, Henrique, existem várias partes do livro que fala que a mente, porque eles dividem em mente material e mente moruncial, né? Lógico, Sim. A mente moruncial está rodando no veículo moruncial, a mente material está rodando no veículo mortal, né? Agora, tem uma parte que fala que ela morre. Eu não sei, então, se foi uma tradução mal traduzida ou coisa parecida, não sei. A mente, no meu entendimento, ela só morre... A mente mortal, né? A mente mortal. Sim, a mente mortal só morre se não tiver alma. Mas, bom... porque ela não pode ter, porque a mente mortal, ela não pode mesmo perdurar, porque ela vai ser substituída pela mente material, né? Desculpe, pela mente moruncial. Sim, mas é a mesma com as mente. lembranças Só que ele tem que ter. Sim, mas é a mesma mente. Antônio. Realmente, eu acho que essa área nós vamos precisar estudar mais um pouco. São temas muito... Mas o que a minha compreensão é a seguinte: vamos voltar para a questão prática da construção da nova alma, que é essa missão do ajustador com a decisão humana de fazer a vontade dele, de atender o seu guiamento. Essa ação cria uma alma nova. O corpo humano imortal, esse se dissolve e se traslada. A mente material morre também, junto com ele. Porque ela foi um aspecto da evolução humana que foi desenvolvida especialmente pelos espíritos ajudantes da mente, que não precisa mais dessa ajuda na ambiência moruncial. Outro estágio que não é mais o estágio dos ajudantes da mente. É tanto que ele morre e que ele, pela natureza dele, vai morrer, e é preciso encontrar uma nova base para a expressão dessas qualidades que estavam nessa memória. Quando ele fala em qualidades que estão dentro da mente, são as qualidades que, desenvolvidas pela ação do ajustador e da decisão humana. E quando ele fala das quantitativas, são a vida material que ela viveu, que está guardada nessa mente material. Então, quando elas têm um novo assento, é porque ela já precisa do novo assento, que tenha nível material. Porque se não precisasse de um novo assento de nível material, ela não precisaria morrer.
ela já teria a ambiência de estar nessa nova fase. Então, a nova alma, que é exatamente a construção do ajustador e do homem, são energias de nível moroncial, ele vai ter o assento desse intelecto, será o novo assento desse intelecto, porque esse intelecto já foi, né, junto com o corpo material. É tanto que o custódio das memórias vai com o ajustador quando o homem morre. Ele não fica na mente antiga. O ajustador é que leva a memória. Quando recompõe a ressurreição, o ajustador vem com a memória antiga, e se o destino dele é ser fusionado com o ajustador, ele imediatamente adquire memória do que for relevante do passado dele e recompõe a memória dele. Mas não é a mente material que sobreviveu e veio com ela. Então, essa diferença desse conceito, eu acho que está gerando essa... Eu percebo que vocês perceberam essa minudência aí, esse detalhe, mas a mente material ela é tão mortal quanto é o corpo material, porque ela foi desenvolvida exatamente na ambiência material, né? Lá estão as tendências animais, lá estão as lembranças da ambiência material. Essas lembranças poderão ir se forem relevantes. Se não forem relevantes, elas não irão, porque não foi relevante para a construção humana, né? Então, Antônio, mas olha só, Antônio, olha só, o que você falou está certo. Aqui está, nós acabamos de ver, o padrão de memória persiste na alma. Esse padrão requer a presença do ajustador para se tornar imediatamente autorrealizável. Porque é o que você falou, o ajustador, ele acumula todas aquelas memórias, e quando a gente acorda lá do outro lado, ele vem, pum, bota tudo aquilo de volta na nossa mente. Mas, olha só a sequência, sem o ajustador, o mortal sobrevivente requer um tempo considerável para reexplorar, reaprender, para recuperar a consciência da memória dos significados dos valores de uma existência anterior. Então, ele recupera, ainda que o ajustador não faça isso. A gente não depende do ajustador para recuperar. O ajustador só facilita. Ele vai lá, pluga o negócio lá e recupera. A gente pode recuperar sem a presença do ajustador. Então, é verdadeiro, mas não significa dizer que a mente material permaneceu. Essa é a diferença de compreensão que está. Eu acho até que, de alguma forma, percebe isso. Mas a mente material ela é completamente mortal. Ele transfere para a alma moroncial porque é ela que tem a característica e nível de energia para permanecer numa ambiência moroncial. Lá é uma ambiência como é a nossa, que a nossa é material, lá é moroncial. O que foi criado nessa nossa ambiência atual, que permanece, só tem uma coisa que permanece, fora os dons da personalidade que o homem foi atribuído por Deus ao homem. Permanece o ajustador que estava com ele, no nosso caso, porque nem sempre o destino do ser humano é fundir com o ajustador, né? E permanece a nova alma criada pela energia do pai com a decisão do filho. Essa permanece, né? Então, permanece isso, né? Ele tendo essa qualidade, aí ele está assegurada a ele a possibilidade, a oportunidade, na ambiência material, atravessar essa ponte, né, até o espiritual. Mas esse conceito da permanência isso não é assim, uma coisa tão relevante, porque o que vale mesmo é a decisão interna de cada um, mas para a sobrevivência de cada um. Mas, assim, apenas pela precisão da nossa e a essência da nossa responsabilidade é procurar compreender o mais precisamente possível. Mas a mente mortal, ela é mortal mesmo, né? Ela perde, quando ela perde o corpo físico e a forma dela se expressar nessa ambiência material, ela vai-se embora também.
né? Ela, como mente, vai embora, ela não fica levando nada. Então, essa é a nossa compreensão, mas vamos estudar tudo isso. Nós temos Beleza. a eternidade para aprender, na verdade. Cada um tem um entendimento e está valendo, né? Então, só queria aqui mostrar mais alguns documentos, antes da gente encerrar a reunião de hoje, e falar lá, o evento da repersonalização. Então, a repersonalização é a ressurreição, né? No fato da tomada de posse pelo humano que desperta dessa fase moroncial recém-segregada e ligada aos circuitos da mente cósmica. Então, tem que religar isso daí aos circuitos da mente cósmica. O fenômeno da personalidade depende da persistência da identidade durante a reação do eu ao ambiente do universo. E esta só pode ser efetuada mediante a intermediação da mente. O eu persiste a despeito, o eu aqui é a mente, né? É a identidade. O eu persiste a despeito das mudanças contínuas em todos os fatores componentes do ser. Na vida física, a mudança é gradual. Na morte e na repersonalização, a mudança é instantânea. Então, esse crescimento da identidade, enquanto a gente está aqui nessa vida aqui, ela vai crescendo aos pouquinhos, a gente vai acumulando todos esses valores e significados. Quando a gente ressuscita lá do outro lado, a gente recupera tudo isso daí, e a recuperação, então, é instantânea. A verdadeira realidade de toda a individualidade, a personalidade, é capaz de reagir adequadamente às condições do universo, graças à mudança incessante das suas partes constituintes. O que é as partes constituintes? A energia física, a energia mental e a energia espiritual. A estagnação culmina em uma morte inevitável. Então, se ficar estagnado, morreu. A vida humana é uma mudança interminável de fatores viventes unificados pela estabilidade de uma personalidade imutável. A personalidade não muda. O resto tudo muda. Amor, a Lilian Oi. colocou um texto no chat. Você não quer ler, Lilian? É mais fácil. Posso ler? Leia. Então, aquilo que eu falei ali, né, da mente, porque nesse mesmo documento 112 tem uma parte que diz assim, ó, a morte física do corpo e da mente. Quando a morte colhe um ser humano, o ajustador permanece na cidadela da mente, até que cesse a sua função como mecanismo inteligente. Ó, até que cesse a sua função como mecanismo inteligente, que é a mente, né? Mais ou menos no momento em que as energias mensuráveis do cérebro cessam, as suas pulsações vitais rítmicas. Em seguida a essa dissolução, o ajustador deixa a mente em desvanecimento, de um modo tão pouco cerimonioso quanto anos antes dera a entrada nela, seguindo logo para divino, passando para o. Então, essa parte aqui, o principal para mim é a morte física do corpo e da mente. Então, quer dizer, é o corpo então, mas e a porque mente a que morre. mente, sim, porque a mente dele para de funcionar quando o intelecto funciona. É assim, nós estamos aqui falando, se eu desligar meu computador aqui, essa reunião morreu. Sim. Mas, sim, mas é porque desligou o hardware. O software continua, ele não morre. Então, não, mas acho por que eles colocaram que é do corpo e da mente? Por que eles não colocaram, então, ali do corpo? Não, porque a mente para de funcionar quando o corpo morre. Por isso que eles falam que é a morte da mente, porque ele parou de funcionar. Mas se tiver a alma, essa mente vai migrar para a alma.
Mas ela não migra, porque a alma, ela vai migrar para o corpo morencial, você diz? Sim, isso. Por quê? Porque a personalidade transfere do corpo físico para o corpo morencial. Então, e outra coisa... Realmente esse assunto é espinhoso, não é fácil. Outra coisa, Henrique, que eu acho que o eu que está falando ali, eu entendo como personalidade. Você entende como... O eu que está falando entendo naquele como texto identidade. Ali. Eu entendo então, como mas identidade. Como identidade, o eu. E eu entendo como também a nossa identidade, tudo como um sinônimo. Eu, identidade e personalidade. Eu acho que identidade, Lilian, dá licença, Henrique. O meu entendimento, a identidade é o que nós somos aqui. O que nós vivemos aqui, nossa mente material. A partir do momento que a gente morre, deixa o corpo físico, aí sim entra a personalidade que está sendo formada na alma, na identidade está sendo formada na alma. Muda essa identidade. Eu acho que a identidade e personalidade não é a mesma coisa, eu concordo com o Henrique. Personalidade é individualidade. Individualidade, não é identidade. Exatamente. Eu entendo assim também. Os seres humanos possuem identidade, apenas no sentido material. Essas qualidades do eu são expressas pela mente material. Qualidades do eu. Então, eu entendo que eu e identidade aqui são a mesma coisa, são expressos pela mente material, enquanto ela funciona no sistema de energia do intelecto. Então, quando se diz que o homem tem identidade, reconhece-se que ele está de posse de um circuito de mente. Então, se não tem mente, não tem identidade. Certo. Então, a identidade não é a personalidade. A identidade é mais bem representada pela mente. Por quê? A mente é o que nos dá a percepção de autoconsciência. Nós nos percebemos através da mente. E nós percebemos outras pessoas através da mente. Ora, a maneira de perceber as outras pessoas e de nos fazermos perceber é através da nossa identidade, que é a nossa mente. Se não tiver a mente, não tem identidade. A gente não percebe as outras pessoas. Então, a razão pela qual eu entendo que é sempre a mesma coisa é assim: a personalidade é imutável, então ela não muda, ela funciona no ambiente físico, no ambiente morencial, no ambiente espiritual. É sempre ela a personalidade, ela não muda, ela é imutável. Pode ganhar experiência, não. Os elementos que são associados à personalidade, eles são mutáveis. Então, quais são os elementos associados à personalidade? A energia física, a energia mental e a energia espiritual. O que é a energia física? É o nosso corpo físico. Quando a gente passar para Morôncia, é o nosso corpo moroncial. Depois que a gente fusionar com a ajustadora, é o nosso corpo espiritual. Então, nós temos a energia física, é sempre simbolizada por um corpo. Ele pode mudar, ser uma energia material, uma energia moroncial ou uma energia espiritual, não importa, mas é sempre essa energia física. Então, muda a nossa energia, mas ela continua existindo, a energia física, ela muda a qualidade dela só. No caso da mente, eu entendo que a nossa mente é a mesma coisa, ela muda a base do assento dela. O que é a base do assento? No nosso corpo físico é o cérebro, o intelecto. No corpo moroncial é a alma.
Quando a gente fusionar com o ajustador, é a mente espiritual, que nós vamos estar lá baseados na mente espiritual. Então, mas continua sendo a mesma mente, que é a mesma identidade, é o mesmo eu, não mudou o eu. Ele é o mesmo eu. O ajustador do pensamento, ele inclusive muda, porque aqui ele é pré-pessoal. Quando a gente se fusionar com ele, ele passa a ser espiritual. Então, a minha maneira de assimilar esse negócio é esse. Essas energias que estão associadas a essa personalidade, elas são sempre as mesmas, só muda a base delas. Elas não acabam não mudando, porque senão não é mais a mesma personalidade. A personalidade perdeu os elementos que estão associados a ela. Então, se você ganhar uma mente nova quando você está na morôncia, aquela energia mental que você tinha aqui não é mais a mesma, é aquela outra nova agora na morôncia, então já não é mais a mesma identidade da personalidade, por isso que eu enxergo dessa forma, mas fala aí, Lilian. Mas assim, ela não pode ser, a personalidade não muda, né? A identidade também não muda, né? A identidade também não muda. É sempre a mesma. É sempre a mesma. Por isso que dá a impressão que é o eu, que é o nosso, vamos dizer assim. Essa personalidade tem essa identidade que também não muda e é caracterizada pelo nosso eu, vamos dizer assim. Nós somos essa personalidade. E o nosso eu e a nossa identidade é a mente. Pois é aí que, vamos dizer assim, que é aí que está, né? Porque essa mente, para mim, ela é uma ajuda temporária. Ela é uma ajuda temporária que depois ela vai ter um outro veículo, que daí é a mente moroncial. Eu não entendo como mente espiritual. Dá para chamar também de mente espiritual a mente moroncial? Ela muda a base do assento dela, né? Num primeiro momento é um assento físico, material, num segundo momento um assento moroncial, e num terceiro momento um assento espiritual. O assento que eu estou falando é como se fosse um hardware, né? É o lugar, o instrumento que está sendo usado para ela funcionar. Agora eu entendi. Sim, Lúcia. Sim, o Antônio. Desculpa. Acho que a Lilian foi no modo de ver, um raciocínio muito bom. Mas, na verdade, você tem um trecho aí, e ela apresentou um texto que é, ao meu ver, absolutamente claro sobre a morte do corpo físico e da mente material. Não precisa buscar outro texto para que a gente possa concluir isso, no modo de ver. Quando, no outro texto, você vê a religação com a mente cósmica, essa religação com a mente cósmica é exatamente essa religação que vai atribuir ao ser humano a mente moroncial, que o habilita a compreender a mota moroncial, que é a filosofia nova que vai rolar nessa nova ambiência. Sim. Ele não é uma mente material que vai compreender isso. Da mente material, quando a Lilian fala, por exemplo, que é um instrumento de ajuda, na verdade os espíritos ajudantes da mente desenvolveram essa nossa mente exatamente para habilitá-la. Quando os dois últimos espíritos se estabelecerem e funcionarem plenamente, né, o espírito da adoração e da sabedoria, habilita o homem a compreender a fase seguinte, a compreender o que está dentro dele, tomar as decisões que sejam necessárias para a construção da nova alma. Já essa nova alma já é material moroncial. Quando ele passa para o Aguilar, há uma religação da mente cósmica. E essa religação da mente cósmica é exatamente para atribuir àquele ser uma mente moroncial, que vai ser o instrumento desse ser humano para a compreensão e crescimento dessa compreensão da mota moroncial. Essa é a minha compreensão, né? Mas, assim, o que eu posso entender,
o corpo e a mente material, esse fica no planeta, né? Ele fica na ambiência material. Ele não tem condições de ir para lá. Ele cumpriu a função dele, que é exatamente habilitar o homem a passar para essa nova fase. O assentamento dessas memórias, quer qualitativas, quer quantitativas, né? Ele vai para uma nova base. Qual é a nova base? A nova alma construída pelo ajustador e pela decisão do homem. Por que ele vai para essa base? Porque essa base já é de natureza moroncial, mesmo nós estamos aqui. E essa alma, ela é imortal. Esse material é que vai conosco, porque ele foi construído com esse propósito de ser supra-animal e supramaterial. São energias que não têm mais vivência nesse planeta, nessa conjuntura aí, nesse ambiente material. Essa é a minha compreensão atual. Legal, Antônio, muito obrigado. Obrigado a você Fala, também. Yara. Eu acompanho o raciocínio que o Antônio estava colocando e, para mim, ele completa o raciocínio que a Lilian e que você, Henrique, desenvolveram hoje. Esse religar cósmico, ele realmente acontece com uma compreensão que já não é mais explicável, né? Vamos dizer assim, nessa linguagem humana, nessa linguagem mortal. Nem tudo a gente vai conseguir explicar, mas existe algo além. Veja bem, e o tanto de seres que estão aqui conosco? Já pensou nisso? Então, muito legal, Yara, muito obrigado. Olha, eu, assim, acho que foi muito legal essa discussão nossa de hoje, esse estudo nosso de hoje, porque a gente percebe que tem vários temas que podem ter diferentes interpretações. Esses temas realmente não são de fácil entendimento, mas, na verdade, assim, não é importante para a nossa sobrevivência a gente acertar esse negócio se a mente continua ou não continua, ou se é uma mente nova. O importante para a nossa sobrevivência é a construção da nossa alma, que se faz justamente por a gente cumprir aqui, enquanto estamos aqui, a vontade do Pai. Então, esse aqui é importante, a gente perseguir lá. Algum dia, sei lá, quando a gente estiver nas morôncias ou quando a gente estiver fusionado, nós vamos ter mais clareza dessas questões. Mas é importante, então, a gente ter essa percepção da dificuldade de interpretação de alguns temas do livro e de ver como essas interpretações podem mudar o nosso entendimento de vários assuntos. Por isso que, em lugar nenhum, existe uma interpretação oficial do que é o entendimento desses ensinamentos. Então, acho que foi muito legal. Muito obrigado, Antônio, pela sua participação, Lilian. Eu acho que foi muito positivo, muito legal. Também Yara e todos aqueles que nos acompanharam aqui. Existem vários textos no documento que falam desse assunto e que acho que é válido a gente estudar no livro todos esses textos. A palavra personalidade aparece no livro 2.200 vezes. E tudo que está associado à personalidade, que é justamente a mente, a energia física e espiritual,
aparecem até mais vezes do que a própria personalidade. Então, para a gente entender todo esse processo, aí ou formar uma opinião, às vezes é necessário compilar todos esses pedacinhos de textos para a gente tentar chegar numa conclusão. Mas eu acho que foi importante essa discussão, justamente por isso a gente, então, tem a oportunidade de ter essas interpretações. E agora, quando a gente falar de mente no futuro e alma, esse negócio, cada um pode, usando a sua interpretação, aplicar no texto daquela forma que a gente entendeu ali, né? Cada um pode usar a sua mente, né? Cada um pode usar a sua mente. É uma A pena culpa que o não é Aélio minha, não a culpa é da esteja... minha mente. É verdade. É uma pena que o Aélio não estivesse aqui para poder dar a contribuição dele também, porque ele foi um dos que levantou esse problema, que permitiu que a gente tivesse essa discussão aqui. Foi muito legal. Eu não sei se tem mais alguém que quer colocar mais algum comentário ou não, mas nós estamos chegando aqui no final da nossa reunião.